Rádio 10 da cidade, para você conectado com a gente, então, na Rádio da Uninter. Já estamos começando mais um Na Pegada da Sustentabilidade, para você que está se conectando com a gente em todo o Brasil. São mais de 800 polos espalhados no país, mais de 17 polos internacionais, é o Uninter. E claro, o melhor EAD do Brasil não poderia ser diferente. Nós estamos também hoje chegando aqui com gente nova participando junto à nossa programação nesse podcast Na Pegada da Sustentabilidade. E eu já estou com o The Bowler PF, vou contar para vocês depois. The Bowler Boliche Interativo, Sports Bar, sejam bem-vindos. Já chegaram para revolucionar o entretenimento em Passo Fundo. Você já pode começar a seguir The Bowler PF pelo Instagram. Já segue a gente também lá através do @StartWebOficial. E a gente não perde tempo, porque na Pegada da Sustentabilidade eu já apresento o nosso convidado especial, o engenheiro ambientalista Rubens Astolfi. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Rubens. Deu certo? Agora a tua voz bonita apareceu, nosso convidado especial para esses assuntos mais do que necessários na época em que vivemos. E hoje temos também um convidado muito especial, o João Felipe Freitag. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham, prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, um assunto tão importante que eu gosto muito de falar. Que maravilha. Vou apresentar aqui o João Felipe, ele é engenheiro ambiental, assim como o nosso querido Rubens Astolfi, nosso convidado, formado pela Universidade de Passo Fundo, é mestre em Engenharia Civil Ambiental pela mesma instituição, atualmente atua como analista ambiental no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo, onde é responsável por ações de sustentabilidade, gestão de resíduos hospitalares, operação da estação de tratamento de efluentes. Com experiência prática da academia, João tem se dedicado a projetos de pesquisa voltados a refinarias e microalgas, economia circular, avaliação do ciclo de vida e possui diversas certificações na área de gestão ambiental, saúde ocupacional, como diz um amigo lojista. Olha, eu vou dizer uma coisa, Rubens, os teus convidados, eles têm um currículo tão imenso que nós aqui ficamos até assim pensando, vamos fazer um programa só com os currículos primeiro, né? É um prazer receber você como nosso convidado e o João aqui para falar com pessoas que estão à frente, já vanguardistas, né? Jovens. Verdade, Ivonei, a gente tem falado, né, que o objetivo do programa Na Pegada da Sustentabilidade, João, é trazer especialistas na área, né, pessoas que possam contribuir e que sabem mais do que nós. Esse é o principal objetivo, né, que a gente possa detalhar alguns assuntos aqui, né, como a gente tem dito, trazer pessoas que fazem a sustentabilidade na prática, né, sustentabilidade de verdade. E eu já queria começar aqui pedindo para o João, né, falar um pouquinho aí como é que ele se interessou pela parte ambiental, né, de onde é que veio essa vontade, porque vamos combinar, né, não é comum a pessoa pensar em estudar algo que se relaciona com o meio ambiente, né, que tem ligação com toda a sociedade, é algo um pouquinho fora da caixa, né, então conta um pouquinho da tua história para nós, João. Então, novamente, né, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com todos vocês. Fiz meu dever de casa também, né, acompanhei o primeiro episódio que a gente teve com a professora Luciana Brandli, foi muito importante, muito legal falar sobre os ODS, acompanhar sobre os ODS, sobre ESG. E aqui na nossa sala, né, falar sobre a minha experiência na área de engenharia ambiental, a gente tem 4 pessoas e 2 delas escolheram, né, optaram por trabalhar na engenharia ambiental, né. Então o Rubens também pode falar comigo de que forma ele chegou nesse interesse para falar de estudar sustentabilidade, estudar engenharia ambiental durante a formação acadêmica. Eu, como jovem, gostava muito das áreas de ciências, nas áreas de geografia, da área de matemática, e o processo de escolha, né, pelo curso de graduação lá, 10 anos atrás, foi num momento muito oportuno, né, um momento que a gente falava sobre o Acordo de Paris, sobre a emergência climática, no momento que estava o início das discussões da COP21 lá em Paris, na França, era falado sobre isso, e foi algo que despertou o interesse em abordar esse conhecimento, explorar esse conhecimento na graduação e na academia, que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Não é à toa que hoje sou engenheiro ambiental, sou mestre, também iniciei agora, recentemente, agora em agosto, no próximo mês, vou iniciar como doutorando no mesmo programa ali na universidade. Então, fico muito feliz de falar sobre esse tema tão importante e também já passo, né, a provocação para o Rubens, né, que a gente tem outro colega aqui que engenheiro ambiental, eu sou mais contemporâneo, eu vim 7 anos depois da escolha do Rubens também, que é uma área muito importante que a gente pensa na sociedade de forma geral, né, de que forma a gente vai preservar o hoje pensando também nas futuras gerações. É verdade, eu contei aqui, né, Ivone, quando a gente fez alguns programas ali, que eu sou filho de agricultor, né, meu pai e minha mãe trabalham na lavoura, e aí o comum era o filho que
queria seguir na mesma carreira, fazer agronomia, fazer técnico agrícola, né? Alguma coisa nessa área, né? E o meu pai, principalmente, minha mãe sempre gostaram muito de meio ambiente e a gente chega naquele momento de decidir a vida e começa a fazer pesquisa, né? E eu fiz pesquisa ali, me informei e falava que a engenharia ambiental era a profissão do futuro, né? Eu me apaixonei pelaquilo, era uma coisa que a gente já gostava, já tinha dentro de casa e acabei fazendo essa opção e é algo que me orgulha muito. E que a gente tem mostrado aqui, né, João, no programa, no podcast, na pegada sustentabilidade, é que tem sustentabilidade, tem cuidado com o meio ambiente em muitas áreas, né? É isso que a gente quer mostrar. Porque às vezes a gente pensa, né, quem não acompanha, quem não atua na área, que sustentabilidade é algo de plantar árvore, né? Algo de cuidar da natureza, de preservar e não entende o complexo, quão complexo e quão importante é isso. E por isso que a gente te convidou para vir aqui, porque tu atua numa área que para muitas pessoas nem passa, né, pela cabeça que tem que ter um cuidado com o meio ambiente, que é a área da saúde, né? Num grande hospital da nossa cidade, da nossa região, um dos maiores que a gente tem no país, né? A gente é um polo aqui de saúde na nossa cidade, em Passo Fundo, e tem que ter cuidado com o meio ambiente lá também, né? Então a gente queria que tu contasse um pouquinho aí o que vocês fazem lá, né? Qual que é os principais cuidados, os principais desafios aí pra gente trazer aqui para nossa audiência a importância, né, da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, das legislações em várias áreas, incluindo a área da saúde. Então, como o Rubens falou, né, eu trabalho no Hospital São Vicente de Paulo, né, um hospital, uma instituição centenária, localizada aqui em Passo Fundo, que atende diversas regiões do estado, né, até mesmo de outros estados, diversas especialidades, um alto grau de complexidade, nível de atendimento ao paciente. E a gente pensa na área da saúde, a gente pensa normalmente nas áreas de psicologia, nutrição, medicina, enfermagem, mas por que não pensar também na atuação do engenheiro ambiental dentro desse complexo contexto de saúde, né? De gestão ambiental dentro de um universo hospitalar, né? Nesse contexto, então, a gente fala muito sobre a questão de uso eficiente de energia, de água, também gestão de resíduos, né, que é algo que hoje eu trabalho muito com um plano de gerenciamento de resíduos dentro do hospital. Tu é um analista do São Vicente, né? Isso, que trabalha justamente com essa gestão, que é uma gestão tanto quanto complexa, né? E a gente pensa antigamente era falado muito sobre lixo hospitalar, né? Que é uma visão que carrega um certo preconceito, né? Um preconceito no sentido que nem todo resíduo que sai dentro do ambiente hospitalar é um resíduo contaminado, é um resíduo com presença de grau com contaminação química, com contaminação radiológica, radioativa, enfim. E isso, então, é um grau de amadurecimento, um grau de maturidade que a gente tenta passar todos os dias, né, para as diversas equipes dentro da instituição, né? Tem muita desinformação, né, João? Eu lembro disso, década de 90, 80, quando se falava de algum acidente com material hospitalar, era tipo o fim do mundo. As pessoas não tinham noção do alcance, nem tudo, né? Eu gostaria muito que tu frisasse isso. Realmente, nem todo material que sai é um material contagioso. Exatamente. A gente sabe que tem todos os materiais possuem esse grau, né, de infecção, risco de infecção associada ao uso de algum material dentro do hospital. Nem todos os resíduos são assim, né? A gente teve um período recente aqui, a gente fala da pandemia, né, em 2020, 2021, que a gente teve um boom na geração, um crescimento muito grande na geração de resíduos dentro do ambiente hospitalar. E naquela época a gente tinha um certo desconhecimento até mesmo de que forma fazer essa gestão desses materiais, né? Porque a gente estava recém aprendendo de que forma lidar com esse tipo de vírus, né? Lá em 2020, 2021. E naquela época, então, tinha muita geração de material infectante. E desde então, desde 2021 para cá, a gente está tendo novamente esse reforço, né, da educação nas áreas da enfermagem para justamente pensar que nem todo material gerado dentro do ambiente hospitalar é um material que demanda, né, um tratamento específico antes da destinação final. Eu acho que esse é um ponto bem importante, uma vez que a gente fala sobre gravimetria, que é a composição dos resíduos dentro do ambiente hospitalar, nem todos os materiais são infectantes, né? A grande maioria dos resíduos gerados dentro do ambiente hospitalar são materiais não recicláveis, materiais recicláveis, que a gente possui uma logística específica para cada um desses componentes, né, gerados no ambiente hospitalar. Hein, João, o Ivonei gosta mais de história do que eu aqui, né? Mas eu queria compreender, assim, se tu tem um pouco a percepção, se tu tem as informações, assim, do que evoluiu na gestão ambiental na área da saúde, né? Porque imagino que há 40, 50, 100 anos atrás não se tinha alguns cuidados que se tem hoje, né? Não estamos falando aqui da tua instituição, que tu trabalha hoje, né? Mas no geral, assim, o que evoluiu, né? O que mudou? O que tu pode dar de exemplo aqui para nossa audiência que antes era feito e agora
é tomada uma gestão de maneira diferente. Isso é legal, né, Ivone? Com certeza. Não, isso é algo que a gente pode imaginar para todo o cenário ambiental nível nacional, né? A gente começa a pensar nessas questões na década de 60, 70, talvez, quando a gente fala de resíduos hospitalares, na década de 70 tinha uma orientação de que forma fazer incineração, né? Fazer a queima dos resíduos gerados no ambiente hospitalar, né? Antes disso, então, não tinha uma preocupação justamente de que forma fazer essa gestão adequada desses materiais, né? E o atendimento ao paciente não começou na década de 70, ele começou muito antes, né? Nos hospitais de todo o Brasil, né? A gente fala muito sobre materiais infectantes, perfurocortantes, né? A gente não faz a correta gestão do resíduo perfurocortante, que é o conjunto seringa-agulha, contaminado, né? Com sangue, com fluidos, a gente pode estar correndo vários riscos, né? De acidentes, né? A gente sabe que a população que trabalhava catando materiais nos lixões, antigamente era muito comum ter contato com agulhas contaminadas, com material radioativo, radiológico, e a gente sabe que esses acidentes são subnotificados no geral, né? A gente sabe que a presença de hepatite, por exemplo, na população é muito maior do que se tem conhecimento, né? Relacionado principalmente com um acidente biológico de material perfuro-cortante, digamos. Daí a gente fala na década de 80, 90, teve uma evolução sim, 2000. A gente fala da lei de crimes ambientais, né? No final da década de 90. Nos anos 2000 a gente fala principalmente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? 2010, que é um marco, né? A gente fala na política nacional, a gente fala que é uma legislação muito boa, mas ainda tem algumas fragilidades que agora, em 2025, 15 anos depois da promulgação, a gente tem alguns problemas ainda que não está 100% adequado, né? E a gestão de resíduos acompanhou dessa forma também. Em 2004, a gente tem uma resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muito interessante, classificando os resíduos. E agora, em 2018, talvez a gente chegue no momento principal, assim, que é a RDC 222, que a gente sempre fala, né? Que é a resolução da Anvisa que aborda mais a fundo de que forma fazer essa gestão. É uma gestão compartilhada, né? A gente fala muito nisso também, que é o que aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo bem, eu gerei o resíduo no meu empreendimento, tá? Eu sou responsável por esse resíduo até o final do processo, até o final dessa cadeia de gestão. Seja pelo processo de coleta, transporte, tratamento, né? Que demanda tratamento, incineração, autoclavagem, até o destinação final em aterro sanitário. Muito bem. O principal desafio, tu acha, né, na gestão ambiental numa instituição de saúde é a gestão dos resíduos? Sem dúvida alguma. A gente sabe que, como eu disse, né, diversas especialidades geram diversos tipos de resíduos, né? A gente fala de materiais químicos, material quimioterápico, né, que tem uma atenção muito grande para fazer a gestão, né? Tratamento de câncer, por exemplo, a oncologia demanda esses materiais. Materiais infectantes e perfurocortantes, né? O grande desafio é fazer a orientação correta, né? Isso, felizmente, né, na academia, isso evoluiu muito na formação, na área de saúde, a gente fala que isso é um caminho que avançou bastante, felizmente, né? Na área de saúde a gente tem uma orientação mínima na formação desses profissionais no momento de que forma ter esse cuidado ambiental, seja com cuidado, claro, direto com o paciente, né, que demanda o atendimento de excelência ao paciente em todos os níveis de atendimento, mas também a gente tem que saber que vai gerar algum resíduo nesse processo e esse resíduo a gente tem que destinar adequadamente. Porque nós falando aqui, né, João, só do Hospital São Vicente de Paulo, né? Ele tem 4.000 colaboradores aproximadamente, né? Isso aí. Todo mundo tem que estar sensibilizado e entender, né, cada tipo de resíduo, como deve ser descartado, como pode ser reutilizado, enfim, as formas de gestão disso. Isso também vocês têm lá uma equipe que trabalha com isso. Isso aí, sem dúvida. Hoje a gente tem um controle muito eficiente desse processo, um controle de inventário, né? Eu que trabalhei com análise de ciclo de vida, né, durante o mestrado, a gente fala muito sobre inventário, né? Imagine vocês, eu fiquei quase um ano fazendo inventário desse ciclo de vida, né? Estudo da literatura muito profundo, muito aprofundado. E o inventário nos dá várias informações, né, do que entra e o que sai desse processo. De que forma conscientizar esses profissionais de que esse processo é importante, que não é mais um processo final no atendimento ao paciente. Posso destacar principalmente ano passado, né, a gente ganhou um prêmio em nível nacional, Prêmio Amigo do Meio Ambiente, que é um prêmio promovido pela Associação de Projetos Hospitais Saudáveis, lá da Secretaria de Estado de São Paulo. A gente tinha 180, mais ou menos 190 projetos inscritos, a gente ficou entre os 15 melhores do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, somente 2 instituições e uma delas é o Hospital São Vicente, né? Justamente nesse case, nesse projeto apresentado para a gente ganhar esse Prêmio Amigo do Meio Ambiente, a gente apresentou o esforço envolvido na gestão de resíduos e o quanto nós conseguimos reduzir de infectante, claro, com isso, com muita responsabilidade e coerência, né, as resoluções sanitárias e ambientais, e quanto que a gente conseguiu aumentar de recicláveis. Aqui a gente sabe, né, o Rubens acompanha muito isso, a questão dos recicláveis, a gente nunca deve comemorar
aumento da geração de resíduos, né? Mas nesse caso a gente está observando que o material que antes ia como uma destinação inadequada, como não reciclável, como infectante, a gente consegue aproveitar nesse processo como um resíduo reciclável. Isso entra no contexto, né? A maioria dos hospitais, né, na prática deles, como você já está fazendo essa narrativa aí de como que eles implementam isso, né? Nessas questões sustentáveis, né, Rubens? Que é uma coisa atual. E esses hospitais menores, na tua visão, em todo o Brasil? Não só, está falando de uma grande instituição, de uma referência, né, Rubens? É possível todos ter o mesmo mecanismo ou ainda existe uma deficiência? A gente fala muito, você entrou num ponto muito importante aqui, né? Que a gente fala sobre capacitação de recurso humano, né? Uma vez que a gente tem que capacitar, treinar, fiscalizar se está sendo cumprido ou se não está sendo cumprido, fazer algum plano de ação nesse processo. A gente chama de PDCA, claro, né? A checagem é no final do processo, não deu certo, então vamos planejar novamente essa gestão. Demanda investimento sim, né? Mas a gente sabe que as orientações dentro do possível que a gente conseguir repassar é economia. A gente sabe hoje que a gestão dos resíduos hospitalares demanda um valor muito alto. É um processo muito oneroso, as empresas cobram por quilo e esse valor só tende a aumentar. Uma vez que esse processo ele é muito caro, né? Demanda muita energia, um processo de autoclavagem, por exemplo, um processo de incineração, e a gente sabe que esse valor só vai aumentar, não vai reduzir esse valor. Então, no momento que a gente investe nessa capacitação, investe nessa otimização desse fluxo, desse processo, a gente está reduzindo várias questões econômicas, vários valores que reduzem referente à gestão eficiente desses materiais. A gente consegue observar que isso é algo que reflete dentro do hospital. Instituições menores também, tendo essa visão, observando esse panorama, também conseguem identificar e focar no seu hospital, no centro de assistência à saúde. Nós temos chegando a essa conclusão aqui, né? Claro que isso é sabido, mas possivelmente a audiência que vem acompanhando tem visto isso, né? Que a ação ambiental por si só, ela muitas vezes fica complexo de se explicar e de fazer o convencimento, né? Mas quando entra o benefício econômico, né? Ele facilita, né? Convencer investimentos, porque tudo isso que a gente faz na gestão ambiental em si, ela também carece de investimentos, tem que convencer as altas direções, né? E com certeza o Hospital São Vicente de Paula lá tem, né? Isso muito claro, o fruto do prêmio que ganhou, né? Todo o destaque que recebe. E, João, quanto ao emprego, ao uso de tecnologias, né? Vocês têm algum tipo de tecnologia diferente que é empregado? Ou ainda isso é um pouco recente e não tem tanta aplicação assim? Como é que fica o uso de tecnologias na gestão ambiental do hospital? Ou se tem algum exemplo bom, que é um objetivo do programa, né? Que é trazer os bons exemplos aí para a nossa audiência. Eu posso falar da questão da eficiência energética, né? A gente tem também algumas certificações relacionadas com a eficiência energética, principalmente voltada à instalação de painéis solares nas nossas diferentes unidades, né? Que é uma tecnologia não tão recente, né? Mas que a gente considera porque hoje a gente fala de rentabilidade no longo prazo, né? Se paga muito a questão da eficiência energética. Num cenário que a gente tem escassez de chuva na região sudeste, que abastece, né, as principais hidrelétricas do país. A gente pode falar também da gestão eficiente de água na lavanderia do hospital, né? A gente tem um processo que aproveita 50% de toda a água utilizada na lavanderia do hospital, 50% é oriunda do reuso, né? A gente consegue tratar essa água através de um eficiente processo físico-químico, a gente garante que essa água possa ser reutilizada no processo, né, de lavagem de roupas, né? O terceiro ponto talvez seja relacionado com a questão de resíduos, né, que fala muito sobre a questão da premiação que a gente ganhou no ano passado, lá no Rio de Janeiro, que a gente foi receber esse prêmio, o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, nas lixeiras do hospital, por exemplo. Infelizmente não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas as lixeiras do hospital carregam um código QR, são todas identificadas, coloridas, com informação visual, carregam um código QR, que ali, então, tanto os funcionários, né, tanto quanto os pacientes familiares podem ter contato com leitura da câmera do celular, conseguem ter mais informações de que forma fazer esse correto descarte dos resíduos. Vocês podem pensar que na área dos funcionários é mais fácil, né? A gente tem o treinamento da integração, o treinamento institucional anual, o reforço das orientações, mas é um público muito difícil de chegar ao público dos pacientes e familiares, né? Então, a informação visual, as figurinhas, a parte colorida das etiquetas e o código ajudam bastante. A gente sabe que esse processo tem algumas falhas, né? Assim como hospitais de todo o Brasil, né? Mas eu acredito, sem dúvida alguma, que essa é uma tecnologia não tão rebuscada, não tão avançada, que demanda tanto incentivo financeiro, mas que a gente conseguiu
colocar ali uma ferramenta útil, eficaz, que seja Criar uma nova cultura. É eficiente. que seja eficiente e crie uma nova cultura entre, principalmente, quem não frequenta o hospital todos os dias, né? Que são esse público flutuante. É o que eu ia te perguntar, até porque o público que está dentro do hospital está vivendo um momento, né, de fragilidade, então ter percepções ou partir para ter ações assim é complicado. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Até a ti mesmo, Rubens, quais são os maiores obstáculos para se conseguir implementar essas práticas sustentáveis? Tu imagina, né, Ivone e João, a família tá ali, né, passando muitas vezes por um problema de saúde, é por isso que está no hospital, né, procurando ajuda, com certeza tem um problema muito maior do que fazer a segregação correta do resíduo, né? Então deve ser mesmo esse um desafio para vocês, né? Como tu estava comentando agora, né, fazer o convencimento, a explicação do paciente, do usuário do hospital, né? A equipe com certeza é muito bem treinada, né, os colaboradores tem essa consciência da importância, mas vocês têm uma população flutuante. Não sei se tu tem números para trazer para nós aí, se tem uma estimativa de quantas pessoas passam no hospital por dia que não estão inseridas no ambiente por conta do trabalho, né? A gente tem... A área de estatística do hospital é muito eficiente, a gente monitora indicadores. Número agora não vou precisar, de população flutuante, pacientes atendidos por mês. A gente tem todos esses dados, sim, a gente tem os indicadores que a gente monitora. Mas, de fato, a nossa maior dificuldade talvez seja essa relacionada com esse público flutuante, que vem muitas vezes de outra cidade, não tem orientação de que forma fazer o correto descarte, mas a gente sempre privilegia ao máximo, né, no momento do acolhimento, passar informações básicas, né? Informações básicas no sentido de hotelaria, no sentido de controle de infecção, no sentido também de gestão de resíduos, né? Porque não... A gente vai falar sobre lavagem de mãos, né? Eficiente processo de lavagem de mãos, né? Que isso previne várias doenças. E por que não também falar sobre uma atenção especial à rouparia que você vai utilizar e também a gestão de resíduos dentro desse ambiente, né? Desse ambiente de acolhimento ao paciente. São essas estratégias, então, que tu já acredita, né, que você vê como práticas assim que mais eficazes, né? Para se estabelecer essa nova cultura, né, Rubens? Para poder ter um futuro melhor. O que você vê já para esse futuro, então? Só um crescimento? Só uma evolução? Exatamente. A gente sabe que cada centro de assistência à saúde tem sua particularidade, né? Seja ela centro de assistência... Até em tecnologias, eu te pergunto. Né? Não, sem dúvida alguma. Centro de assistência municipal, né? Os hospitais privados, hospitais sem fins lucrativos. A gente sabe que tem diferentes graus de investimento, né? E eu acho que isso talvez seja o principal foco aqui. Eu vou apresentar para vocês agora... Por exemplo, nem todos os projetos sustentáveis demandam investimento tão alto. O Rubens também me acompanha também nas redes, né? A gente sempre, agora nos últimos 6, 7 meses, desde o início do ano, a gente está com uma campanha no refeitório do hospital, voltado principalmente para uma alimentação mais saudável. E de que forma isso dá, né? Através de uma promoção de uma dieta alternativa, convencional. Muitos não gostam, né, da ideia, né, de pensar em proteínas não animais, né, no dia a dia. A gente está propondo essa ideia, né, que é por adesão, né, é voluntário, se você tem interesse ou não em participar, que é o cardápio sustentável nos refeitórios do hospital. Ali os funcionários e os residentes têm a opção de escolher uma proteína não animal em algum dia do mês. E a partir disso, então, promover, né, uma questão de sustentabilidade no dia a dia, né, voltado principalmente para uma economia circular, né, aproveitamento de alimentos não convencionais no dia a dia, né, por exemplo... Teve colegas que nunca comeram um grão de bico, nunca comeram proteína de soja, que estão se alimentando ali, estão tendo o mesmo grau nutricional durante a refeição e estão contribuindo isso e levando para casa alguns exemplos, né? A gente sabe que a produção orgânica, a produção local, agricultura familiar, quanto mais a gente incentivar isso no dia a dia, a gente consegue contribuir muito para questões das mudanças climáticas no nosso cenário. Certo. João, e aproveitando aí a tua experiência, né? Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, que conselho tu tem para fazer, para dar, para compartilhar aqui para os profissionais que são dessa nossa área, né, que são colegas nossos e estão atuando muitas vezes em instituições parecidas que atuam em instituições da área da saúde, enfim, que conselho tu daria para que se tenha sucesso, né, para que os bons exemplos sejam copiados, e também que recado tu tem para dar para a nossa audiência, né, como que cada um pode prestar atenção muitas vezes no descarte do resíduo, que às vezes a gente fica com dúvida, né? Na família a gente tem dúvida. E aí, o que faz aqui com o remédio que venceu, com a seringa que usou, né? Onde é que descarta isso? Porque ele é um resíduo especial, né? Tem legislação especial para isso. Sim. E às vezes dentro do nosso dia a dia a gente fica com dúvida. Então eu queria fazer essas duas perguntas aí para ti. A gente então, pensando na sequência, né?
A gente sabe que o nosso processo de gestão ambiental é um tanto quanto solidificado, né, na nossa instituição. Pensando em outros cenários, né, a gente sempre indica fazer um levantamento, né. A gente é engenheiro, né, eu e o Rubens, a gente entende muito isso, né. Quando a gente trabalha com números, a gente consegue conversar muito melhor e apontar alguns caminhos, né. O inventário, não porque eu também trabalhei isso durante a dissertação, né, mas o inventário é muito importante, saber o que entra, quanto custa isso que está entrando e quanto nós estamos desperdiçando. Os copinhos plásticos que eu uso no dia a dia. Pode parecer algo irrisório, né? Que a gente encaminha para reciclagem, tá? Perfeito. Mas antes de encaminhar para reciclagem, vamos tentar não gerar, né? Nossa escala de prioridade, a não geração é mais importante do que pegar esse copinho plástico e enfiar para reciclagem, né? Então, o inventário é muito importante. Classificar as entradas e saídas, quanto a gente está gastando nesse processo, eu acho que seja um ponto muito importante. A segunda pergunta... Para a população em geral, né, que tem muita dúvida sobre descartar remédio vencido, material de saúde que às vezes as pessoas têm em casa, né? Esse é um trabalho, também para quem não conhece, né, eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, na época que o Rubens era secretário do Meio Ambiente, né, trabalhei lá também, trabalhei na consultoria com o Rubens. A Secretaria do Meio Ambiente, ela é muito efetiva nisso, né? Ela tem, então, os pontos, os ecopontos, né, para recolhimento de diversos materiais. A questão dos medicamentos, né, que é um material que a gente considera como um grau de potencial muito grande, né? Imagina esse material ir no manancial hídrico e aí a população inteira consumir esses fármacos no dia a dia, né? A gente sabe que os processos de tratamento convencional de água e esgoto não tratam a presença de paracetamol, de dipirona, desses fármacos no dia a dia, né? Imagine quanto de vocês têm diluído na água que a gente consome, né? Então, a gente destinando adequadamente os medicamentos, né, que a gente fala nas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente classifica os medicamentos como resíduos químicos, né? E não é à toa porque tem vários componentes, né, vários princípios ativos nesses medicamentos. E as farmácias hoje, aqui na região, fazem esse serviço muito bem feito, né, de recolhimento desses materiais e destinação adequada para a população geral, né? A gente pode falar também de recolhimento de óleo de cozinha, né? A gente tem cooperativas aqui em Passo Fundo que fazem um excelente trabalho com o recolhimento de óleo de cozinha, né? Os restaurantes têm a parceria com isso, para converter para biocombustível também, né? Focando no biodiesel. Falando dos eletrônicos, né? Tem a prefeitura, um ponto de coleta também nos ecopontos, móveis, né? A campanha que a prefeitura faz também é bem interessante, no sentido de botar as caçambas nos bairros para recolhimento, né? Não sei se está itinerante ainda esse processo. Né? Mas é algo muito interessante porque evita desse material de ir para lá no leito do rio, né? Eu lembro que na época que eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, eu compilava os dados do material que era recolhido ali nas boias no Rio Passo Fundo, próximo à Câmara de Vereadores, né? Então é algo que a gente acompanha há bastante tempo, que a gente tem que ver, sim, de fato, né? Cobrar o poder público para que dê opções, né? A gente garantir o correto descarte desses materiais no dia a dia da população. É uma tendência do futuro, a gente percebe aqui pelas tuas palavras, João, também as tuas, Rubens, que é uma questão de gestão, tanto da questão da gestão dos hospitais, como também da questão que passa por todo o processo aí das cidades, né, dos países. E não diferentemente, mesmo com o envelhecimento dessa população brasileira, que tem muita dificuldade, né, Rubens, de repente, de interpretar e entender novas culturas, né? A gente vê que é uma questão de gestão em primeiro momento. Até nós mesmos gerir a nossa própria vida e ter esses cuidados, né? Com conhecimento. Correto? Antes do encerramento, sabe o que eu vou falar agora, Rubens? Vou falar de uma semana insana que vai acontecer aqui, para a gente encerrar, desse grande novo parceiro nosso, para nós fazermos nossas conclusões, que é a Semana Insana do The Baller. Olha, você confere então, na quinta-feira, dia 24, entretenimento total, caipira e chopp em dobro, mais Patrícia Prado, no palco, karaokê e competições. Pessoal que está mandando um abraço para todos vocês, elogiando aqui a entrevista de hoje, o conteúdo que está sendo apresentado. Sexta, dia 25, vai ter lá o Sertanejão com a Patrícia Prado e Thaís Leite pela primeira vez. Sábado, dia 26, só modão com o embaixador Japa Andrei. Domingo, dia 27, chopp e caipira em dobro, mais pista por R$ 99,90 até às 18 horas. A promoção válida até às 20 horas, exceto domingo, pista até às 18 horas. Já segue lá no Instagram, The Baller PF. Eu falei isso, você como jovem dá para se divertir também, né, João? Não precisa Adoro, um espaço muito legal aqui em Passo Fundo. É muito bacana, né? Tem que se cuidar. Gente, para o final aqui, para o encerramento, eu quero do nosso convidado, do Rubens, né, aonde que os ouvintes podem acompanhar tanto o trabalho teu ambiental, que você já faz há tanto tempo e tem uma linha, e a tua também, João, para que a gente possa ter mais conteúdos aí para a nossa audiência, poder, né, continuar te acompanhando. Por favor, primeiro quem começa? Rubens? Bueno, eu queria primeiro
dizer, João, que é uma alegria estar dividindo esse espaço aqui contigo, né? E uma satisfação muito grande ter um colega engenheiro ambiental, né, à frente de uma importante área de uma instituição gigante como é o Hospital São Vicente de Paulo, né, que é referência aqui na nossa cidade, tanto em saúde quanto em qualidade de vida que oferece aos seus colaboradores, né? E agora fiquei mais feliz ainda em saber que também é referência na gestão ambiental pelos prêmios que tu nos explicou aqui que vocês adquiriram. Então, parabéns para ti, para toda a tua equipe lá. Muito legal ter engenheiro ambiental à frente aí dessa área tão importante do Hospital São Vicente de Paulo. Parabéns aí pelo trabalho, né? E aproveitar também para convidar, né, a todos que continuem nos acompanhando na rede social, que continuem acompanhando aqui o podcast Na Pegada Sustentabilidade, porque são esses os temas que a gente vai trazer aqui, né? Quem faz sustentabilidade de verdade, exemplos práticos, bons, novidades para toda a nossa audiência, para a gente compreender a importância do tema ambiental, né? A gente fala sempre que o meio ambiente não é brincadeira, né? É coisa séria que tem que ser tratado de forma correta, com entendimento das legislações e principalmente com profissionais, né, qualificados como é o João, que tem mestrado, que é engenheiro ambiental, que vai fazer doutorado, né, tá entrando aí no doutorado, nosso colega da engenharia ambiental. Então, muito legal. Então, acompanhe aí o programa Na Pegada Sustentabilidade, na rede social, né, da Start, no YouTube, no nosso Spotify, lá que nós vamos trazer muitos conteúdos bacanas para todo mundo que está acompanhando. João? Então, já finalizando também, né? Agradeço muito o convite, né? Vocês, é um prazer estar falando com toda essa comunidade que acompanha aí o podcast, né? Para acompanhar o meu trabalho, eu acho que talvez os principais pontos sejam um LinkedIn, né? A gente tem uma ferramenta hoje que é a rede social profissional que é mais utilizada, né? O LinkedIn dá para seguir lá João Freitag, né? A gente sempre está com postagens semanais, mensais relacionadas com sustentabilidade de forma bem geral, bem abrangente. Seguir, né? Por que não? Seguir o Hospital São Vicente de Paulo no Instagram, né? A gente está com um processo muito legal de endomarketing, de marketing também digital para todos que a comunidade que quiser acompanhar o trabalho realizado pelo hospital. E também projetos hospitais saudáveis, né? Hoje, inclusive, a gente teve um lançamento do manifesto Saúde é Clima, Clima é Saúde, que é um manifesto em nível nacional que conta com diversos hospitais, diversas universidades, pesquisadores, a entidade médica também de todo o país, que assina esse manifesto, que é justamente pensar numa saúde sem dano, né? De que forma pensar essa saúde sem dano? É promover com excelência o atendimento ao paciente em todos os cenários, todas as especialidades, pensando no mínimo dano ambiental, mínimo impacto ambiental desse processo. Eu acho que esse é o recado final que eu posso passar para vocês, né? Saúde sem dano seria essa preocupação com a saúde, mas sem esquecer o meio ambiente. Perfeito, estamos aí no caminho, né? Gente, foi uma honra então, João, muito obrigado pela presença. Rubens, muito obrigado pela participação. No oferecimento da Uninter Centro Universitário Superpolo de Passo Fundo, Uninter, a maior EAD do Brasil, e também, claro, os nossos queridos lá do The Bowler PF. Voltamos na pegada da sustentabilidade, sempre com assuntos que são impactantes, mas com pessoas que conhecem e pode passar a informação exata e coerente para você. Sem meias palavras, novamente, obrigado, Rubens. Isso aí, nós que agradecemos e até a próxima. Obrigado, João. Abraço, até mais, pessoal. Até mais.